direto da redação de volta. Vamos falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana, boa tarde para você. Boa tarde ao amigo que está em casa também ligado aqui com a gente. Bom, começamos falando de ciclismo. O ciclismo do Vela, da Secretaria de Esportes, tem disputa do Campeonato Brasileiro de Estrada e Contrarrelógio neste final de semana. Isso mesmo, as competições começam já amanhã, viu, Poliana, e vão até domingo lá na cidade de São Carlos. A prova desta sexta-feira é contra o relógio, portanto tem que ser bem rápido, hein? E são 32 quilômetros no masculino e 17,2 quilômetros na prova feminina. Sábado acontecem as provas de estrada e resistência feminino e domingo a mesma prova, mas aí para os homens. Então boa sorte para toda a equipe do Velo Secretaria de Esportes, que vai lá para mais esta etapa do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Bom, agora vamos falar de Copa do Mundo com o nosso quadro de Olho no Hexa. Bom, se a gente está de olho aí no Hexa, é porque a seleção brasileira tem uma história longa de vitórias. Um capítulo inesquecível dessa história é a Copa de 1970. Essa Copa foi espetacular, né, Poliana? A seleção de 70 era um verdadeiro esquadrão e para muita gente é a melhor de todos os tempos. Hoje a gente então confere mais um pouquinho, mais um capítulo desta história vitoriosa do futebol brasileiro. Copa das Imagens. A Copa das Novidades. 1970 inaugura a era dos mundiais transmitidos ao vivo e em cores para todo o planeta. Inaugura também os cartões no futebol e a possibilidade de 2 substituições por equipe. Para os brasileiros, era a primeira vez que poderiam assistir aos jogos da seleção em tempo real pela TV. Uma maravilha, apesar que foi branco e preto, porque nós aqui de Rio Claro principalmente, era pouca gente que tinha televisão a cores, só os mais de posse, né? Mas apesar disso, nossa, para mim, sou sincero a você, tinha hora que eu me beliscava. Falei, será que é real? Eu fazia assim, não é possível. O jogo lá no México, rapaz, e eu aqui vendo ele jogar, não é possível. 70 seleções disputaram as eliminatórias. Apenas 16 teriam direito a participar do Mundial. Depois do fiasco de 66, o Brasil levou ao México um ataque irresistível. Jairzinho, Gerson, Tostão, Rivelino e Pelé, todos titulares. Porque o Rivelino chegou lá, o melhor jogador da época, ele olhou bem assim, ele falou, olha, eu vou de 11. É o único lugar que eu posso jogar, pô. Ali no meio não tinha condição dele jogar, ele mandou lá de 11 e foi uma das melhores coisas que foi feita. Por questões políticas, o técnico João Saldanha foi substituído por Zagallo meses antes. Jairzinho entrou para a história ao marcar gols em todos os jogos do Brasil naquela Copa. Foi dele o gol da vitória no complicado jogo contra a então campeã mundial Inglaterra. Jogo que ficou marcado pela inacreditável defesa do goleiro Gordon Banks na cabeçada de Pelé. Depois de derrotar Tchecoslováquia, Inglaterra e Romênia, o time brasileiro chegou às semifinais superando o Peru. As semifinais reservavam um duelo para mexer com os nervos de qualquer torcedor. 20 anos depois do Maracanazo, Brasil e Uruguai voltariam a se enfrentar. Uruguai sai na frente. Mas o Brasil consegue a virada com Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino. Mas talvez o lance mais famoso daquela partida seja o gol que Pelé não fez. A seleção brasileira foi para a final contra a Itália, podendo conquistar em definitivo a taça Jules Rimet. Pelé, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto balançaram as redes
na maior goleada em finais de Copa do Mundo, 4-1 para o Brasil. Não é por acaso que a seleção de 70 é considerada por muitos como a melhor de todos os tempos. Na minha opinião, a Copa de 70, para mim, foi a melhor Copa que o Brasil já teve. Foi lindo, ainda mais campeão, aquele povo mexicano aplaudindo o Brasil como se ele estivesse dentro do Brasil. 16 seleções disputaram a Copa entre 31 de maio e 21 de junho. Foram 32 jogos com 95 gols, média alta de 3 por partida. A média de público foi de 50 mil torcedores. 50 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Muito bem. Muito bem, 90 milhões em ação, né? Isso quer dizer, você viu como em pouco tempo, né? Afinal de contas, não 40 anos, tanto 44 tempo, assim, anos. Como nós mudamos de 90 milhões? 90, já estamos aí quase 200 milhões. Pois né? é, dobramos praticamente. Bom, mais que dobramos, né? Mais que dobramos. Bom, tem jogador, falando de Copa do Mundo, ele tem jogador que não vai mais jogar na Copa. Exatamente, até a gente comentava aqui, né, durante a exibição da matéria, que inclusive se tiver um Brasil e Uruguai, o Brasil pode ter um caminho um pouco mais fácil, porque foi um episódio lamentável, né, com o Luis Suárez, o atacante uruguaio, até pela história desse jogador, que contra a Inglaterra foi um herói em campo, mostrou a superação, a garra, ou seja, elementos fundamentais para o esporte, elementos que são aí intrínsecos ao esporte, mas que no jogo seguinte contra a Itália teve aquela atitude antidesportiva, nada fair play, né? O Luis Suárez, portanto, do Uruguai, mordeu o ombro, né, do jogador italiano e por isso foi suspenso. A FIFA informou hoje pela manhã que ele vai ficar fora por 9 jogos da seleção uruguaia, portanto a Copa acabou para o atacante Luis Suárez do Uruguai. O anúncio então agora pela manhã devido à mordida no Chiellini, que é o jogador italiano na partida da última terça-feira. Além disso, por 4 meses ele está impedido de participar de qualquer atividade do futebol. Aí só depois desses 4 meses é que ele vai poder voltar a atuar, inclusive pelo Liverpool, que é o time onde ele joga lá na Inglaterra. Poliana, só para você ter uma ideia, esse é o maior gancho da história das Copas do Mundo. O recorde era do italiano Tassotti, que foi suspenso por 8 partidas, porque ele quebrou o nariz de um jogador espanhol na Copa de 94, mas agora foi superado pelo Suárez. Nas redes sociais, tem gente que está tirando sarro, mas tem gente que também está achando que o gancho foi um pouco pesado por parte da FIFA, porque... Mas é o problema, acho que o que pesou muito é que ele é reincidente, né? Exatamente. Se ainda ele tivesse assumido, olha, perdi a cabeça, mordi mesmo, não sei o que aconteceu, mas ele fingiu, né? Ele ainda simulou que não era com ele. E ele foi bem burrinho, né, digamos, porque hoje com tantos ângulos que há no estádio... Todas as câmeras filmaram ele mordendo. Tem 30 câmeras dentro do estádio, né? Então pega o jogador por cima, por baixo, de costas, de frente, não tem como. Exatamente. Eu acredito que a FIFA pode ter pesado a mão sim, mas não poderia ser diferente. Exatamente. Não temos mais tempo, Rafael, até amanhã. Valeu, Poliana. Um abraço a todos, uma ótima tarde e até amanhã. O Direto da Redação fica por aqui. Uma boa tarde para você.